Bom dia, bom dia. Bom dia para os meus queridos ouvintes desta manhã maravilhosa, manhã de quarta-feira, dia 6 de novembro. Obrigada pela sua companhia, obrigada a você que estava aí já na expectativa do áudio de hoje, da palavra de hoje. Obrigada a você que tem estado todos os dias, as minhas queridas companheiras aqui, todos os dias estão aqui. Meu obrigada, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E hoje nós vamos estar refletindo sobre não evite o impossível. Mateus capítulo 14, verso 16. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Jesus pediu aos seus discípulos para fazer algo claramente impossível. Havia 5.000 homens, juntamente com suas famílias, e eles estavam famintos. Havia apenas 5 pães e 2 peixes pequenos. Obviamente, isso não é suficiente para alimentar uma multidão. O custo da comida, mesmo para uma pequena porção dela, seria muito maior do que os valores que os discípulos tinham em mãos. Talvez pareceu absurdo aos discípulos que Jesus pedisse para alimentar tamanha multidão. Mas foi exatamente isso que Jesus pediu para fazer. Porque Jesus tinha dado um comando, os discípulos obedeceram e testemunharam um milagre incrível. Cristo irá levá-lo a muitas situações que parecerão impossíveis, mas não tente evitá-las. Permaneça bem no centro delas, porque será ali que você experimentará o agir de Deus. A diferença-chave entre o que parece ser impossível para nós é o que é, na verdade, possível, uma palavra do nosso Mestre. A fé, ela aceita o seu divino comando e se move numa direção que apenas Deus pode completar. Se você busca apenas coisas que você sabe serem impossíveis, com recursos visíveis que você tem, as pessoas não verão agir de Deus. Você será alguém que receberá crédito por um trabalho bem feito, mas Deus não terá parte nisso. Avalie a sua vida e as decisões que precisam tomar no momento. Você recebeu uma palavra vinda do Mestre que está esperando o seu passo de fé? Se você prosseguir naquilo que ele lhe disse, não importa o quão incrível possa parecer, você irá experimentar a alegria de ver o seu Senhor fazer um milagre, assim como também os que estão ao seu redor. Queridos, não evite o impossível de Deus na sua vida. Essa passagem, ela é assim muito forte. Na verdade, todos os milagres, parábolas e passagens que Jesus está presente, ou a Bíblia em si, né, sempre tem muita coisa para nos ensinar. E olha o que o versículo, as entrelinhas desse versículo, o que eles querem nos dizer. Jesus disse aos discípulos: eles não precisam ir. Os discípulos estavam preocupados, que já tinha muito tempo que eles estavam ali esperando Jesus, ouvindo Jesus. O lugar que eles tinham que voltar era um lugar distante. E como é que Jesus ia dispensar o povo sem alimentá-los, né? Todo mundo com fome, não tinham o que comer ali naquele momento. E aí os discípulos vão até Jesus perguntar o que fazer, e Jesus pergunta o que é que eles têm. E aí ele fala: olha, a gente olhou aqui, não tem lugar perto para comprar, mas tem uma criança aqui que tem 5 pães e 2 peixes apenas. Eu tenho quase certeza que a resposta de ter os 5 pães e os 2 peixes não foi uma resposta como solução. Sabe aquela coisa que você diz assim: ei, tem o que para comer? Só tem o feijão de ontem, a carne que sobrou de ontem. A gente fala o que tem só por dizer que tem. Para dizer assim, para não dizer que não tenho nada, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Foi a intenção que os discípulos falaram. E olha a resposta de Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes você algo para comer. Então a gente precisa, sabe, entender isso.
Jesus, ele nos dá a oportunidade. Essa passagem, essa história da multiplicação dos pães, ela é algo que fala muito ao meu coração da questão da gente usar o que a gente tem. Da questão da gente entender que quando Jesus nos faz uma pergunta, quando Jesus passa a bola pra gente, é porque ele sabe que a gente é capaz de depender dele, sabe? De permitir que o milagre aconteça, de permitir que a cura chegue, que a multiplicação aconteça. Todas as vezes que Jesus ele nos pergunta, é como se ele dissesse assim: olha, eu posso fazer, mas eu quero fazer com você. E isso é glorioso, queridos. O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer? Sabe? Ele está nos dando essa oportunidade de respondê-lo de forma positiva ao chamado, ao milagre, a cura, a tudo aquilo que ele está aqui, que nós estamos nos propondo a viver naquele momento. E nesse momento aqui, eles precisavam de um milagre, porque a proporção do que eles tinham para o que a quantidade de pessoas era insignificante, muito pequena. Então, quando Jesus diz assim, pronto, vocês entenderam que vocês têm algo, né? Ele pergunta, Jesus sai, vê a grande multidão, e aí ele diz assim, Jesus está preocupado e diz assim, não é certo que deixe eles ir. Não é certo que eles vão. Dá-lhe voz de comer. E aí os discípulos disseram, mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E aí o que é que Jesus diz? Então traz aqui. Quando Jesus nos pergunta, e a nossa resposta, queridos, não é assim, eu não posso, eu não tenho, eu não sou capaz, eu não consigo. Jesus, ele não tem como fazer o milagre. Mas quando a nossa resposta diante da pergunta de Jesus é, Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui. Pai, a única coisa que eu nunca preguei para uma igreja grande, mas eu já preguei na congregação. Eu tenho aqui só um versículo. Será que com esse versículo o Senhor consegue me usar? Eu posso fazer alguma coisa? Eu não tenho roupas novas, mas a roupa que eu tenho é essa. Eu não tenho um estúdio, né? Hoje eu ainda não tenho, porque eu terei. Eu não tenho um estúdio, mas eu tenho um celular e um aparelho, um notebook que eu consigo gravar. Você consegue entender, queridos? Eles só tinham 5 pães e 2 peixes, que na insignificância, pela quantidade de pessoas que tinham, eles poderiam olhar e dizer assim, nem diz que tem isso aí, porque isso aí não vai fazer nada. Quantas vezes a gente não abre a boca, a gente não fala, a gente não vai para os lugares, a gente não faz o que tem que fazer porque a gente acha que nada, ninguém vai nem perceber, eu nem tenho, nem precisa, para que fazer dessa forma, para que? Nem assim que a gente pensa. Então Jesus está nos ensinando que a maneira como você responde a ele, aquilo que ele te propõe, aquilo que ele te pergunta, é o que vai condizer se vai haver milagre ou não. Os discípulos, apesar de não estarem tão crentes, né, tão crendo em um milagre, vamos dizer assim, porque a Bíblia não diz que eles estavam esperando milagre. A Bíblia diz que eles responderam a pergunta. Qual foi a pergunta? Aliás, não houve nem a pergunta, houve uma afirmação. Olha, não é certo que deixar esse pessoal ir dessa forma. Deem-me vocês o que comer. Jesus joga a bola para os discípulos. E aí os discípulos, acho que eles olharam para o outro assim, a gente vai fazer como para esse povo todo comer? Como é que... Se a gente só tem... Aí, antes dos discípulos pensarem que eles não tinham condição, que eles não tinham alimento suficiente, eles disseram assim, olha Jesus, a gente tem isso aqui. Ou seja, o que nós temos é isso. E eu já vi Jesus fazer milagres, então... Vocês conseguem pegar, queridos? Vocês conseguem entender? Não evite o impossível de Deus acontecer na vida de vocês. Não evite, não sejam vocês os limitadores do poder de Deus. Quantas vezes o Senhor quer nos curar e nós mesmos limitamos? Não ouvimos a palavra de Deus, não aceitamos aquele convite que muitas vezes as pessoas fazem um convite pra gente ir pra igreja, pra gente ir pra oração, pra gente fazer, pra gente acontecer, e a gente não aceita. E aí, a gente perde a oportunidade, porque assim, o mover de Deus, ele vai acontecer de forma
específica. Em algum acontecimento, em algum ajuntamento, de alguma forma Deus vai falar com você, Deus vai tocar, Deus vai chegar até você. E algumas vezes ele vai usar estratégia. Mas quando a gente se fecha para não ouvir a palavra de Deus, para não buscar a palavra de Deus, não estar com pessoas que me levem a estar mais próximo de Deus, eu só estou evitando de que o impossível de Deus aconteça na minha vida. Então nós precisamos acordar para isso, sabe? Então, queridos, o Senhor tem nos chamado hoje para a gente ter essa consciência de que não sejamos nós as pessoas que evitam o impossível, o milagre acontecer, não sejamos nós os incrédulos, não sejamos nós os indiferentes à palavra de Deus. Eu sinto a cada dia que Deus ele tem despertado, sabe, no meu coração, nas coisas que eu observo ao meu redor, através da palavra de Deus, como ela tem se revelado, as mensagens que eu vejo nas redes sociais, algumas coisas que acontecem que eu observo sobre uma perspectiva e um olhar espiritual, eu vejo claramente que Deus ele tem despertado no seu povo o entendimento de que nós precisamos viver de fato pelo que nós cremos, precisamos viver de fato pela verdade que nós carregamos. Ou seja, eu sou cristã, você é cristão, você conhece a palavra de Deus, você lê a sua Bíblia, você recita a sua Bíblia, né? Você prega para as pessoas, e eu não me refiro só a pregar em púlpitos, mas você prega falando de Deus para um amigo, para um parente, para um vizinho. E no momento que a gente faz isso, a gente precisa viver isso. Porque se nós pararmos para analisar e observarmos, vivemos muitas vezes pregando algo que a gente não vive. Às vezes eu falo de fé aqui e eu me coloco, né, junto com vocês, porque isso é uma luta de todos, isso é um exercício diário que todos nós precisamos fazer. Quantas vezes eu tenho que me policiar, eu tenho que lembrar, né, da palavra que eu declarei. Às vezes eu sento, às vezes eu gravo um pouco antes a mensagem e eu me sento naquele dia e ao tomar o meu café ou o meu momento e eu começo a escutar o devocional de novo, porque eu preciso ser ministrada de novo, eu preciso me lembrar do que eu falei, do que eu declarei para vocês. Então assim, por que eu tô dizendo isso? Porque senão vira um automático, sabe? Da gente se acostumar. Não, acho que não tem nada não. Não, eu acho que nem vai dar, então como não vai dar, eu não vou fazer. Não vou nem perceber a minha ausência, eu não vou. A gente vai alimentando essas mentiras, essas coisas que o diabo vai soltando na nossa vida, na nossa mente, e quando a gente menos imagina, menos imaginar, Jesus está nos perguntando, né? Está nos dando uma oportunidade de participar do milagre. E aí, ao invés de a gente dizer assim, opa, Senhor, eu tenho isso aqui. Pai, eu não preparei um sermão, não, mas eu tenho um versículo. Deus, eu não sei pregar, não, mas eu sei falar do Salmo 23. Eu não sei cantar bonito como fulano e fulano, mas eu sei glorificar a Deus com a minha voz. É isso que o Senhor quer despertar em cada um de nós, querido, sabe? O entendimento de que Deus, ele quer realizar o impossível, o milagre, trazer resposta, trazer bênção para as nossas vidas e que nós precisamos ser canais, nós precisamos ser pontes, precisamos ser instrumentos para aquilo que Deus quer fazer na nossa geração, através das nossas. Que você tome posse dessa verdade, da palavra de Deus hoje e se encoraje a permitir que Deus te use para que o impossível aconteça. Eu quero, Deus, Senhor, eu quero declarar hoje que eu não serei empecilho para o teu agir na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Que o Senhor possa me usar e usar, Deus, de forma gloriosa a todos que me escutam, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.